Os irmãos podem estar assentados. Como é bom termos essa certeza. Tendo essa certeza, nós podemos nos entregar e confiar sem reservas, como falamos no domingo passado. Mas algumas coisas nos impedem de que eu e você confiemos em Deus sem reservas, completamente. E nessa tarde a gente vai falar de uma dessas coisas que nos impede, que nos atrapalha de nos entregar e de nós confiarmos em Deus inteiramente. Não sei se você já ouviu falar de uma palavra, amargura. Não sei se você já ficou amargurado por algo, por alguém, por alguma situação. A amargura, ela é um sentimento de descontentamento. Geralmente ela surge quando nós ficamos descontentes com algo, ou quando nós ficamos frustrados com algo, ou quando a gente fica decepcionado com alguém. Nós ficamos amargurados. E esse sentimento de descontentamento, de aflição, de angústia, de tristeza, se ele não for trabalhado, ele se transforma na amargura. Eu não sei se você já pesquisou sobre isso, mas mágoa, ódio, amargura prejudica a saúde. Não é só os vícios que pode prejudicar a sua saúde, não é só uma má alimentação que pode prejudicar a sua saúde. Guardar para você mágoa, ódio, amargura prejudica a sua saúde. Faz de você uma pessoa sem vida, sem motivação, sem entusiasmo. Então eu não sei quais já foram os desapontamentos que você vivenciou na sua vida. Quais foram os desapontamentos que levaram você a se sentir descontente. Mas não guarde de forma alguma no seu coração mágoa, amargura, ódio. Estudos mostram, e a psicologia, a psicanálise, de que essa dor reprimida, ela influencia no desenvolvimento de várias doenças. Essa dor reprimida, esse ódio guardado dentro de nós, essa mágoa guardada dentro de nós, essa raiz de amargura guardada dentro de nós, pode causar em nós gastrite, hipertensão, diabetes, obesidade. Ontem, conversando com uma pessoa, Luciana, ela falando de uma parente dela que estava morando aqui, teve que voltar para a terra dela, porque ela está sofrendo de uma diabetes emocional. Quando o emocional dela altera, a diabetes dela dispara. E precisou voltar para perto da família, de um lugar onde ela encontra refúgio, segurança, tranquilidade. E aí um texto da palavra de Deus que nos fala um pouco sobre isso, que é Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o conselho que a palavra de Deus dá a mim e a você, um conselho super simples e tranquilo para nós nos dias de hoje. Tenho certeza que você vai tirar de letra a aplicação desse texto. Esforcem-se. Em outras traduções, sigam, esforcem-se. Se a palavra já traz esse tom, esforça-se, é porque é algo bem simples, né? Bem tranquilo. Para viver em paz com aqueles que eu olho e falo, esse dá para caminhar junto. É isso? Esforce-se para viver em paz com todos aqueles que te elogiam. Para viver em paz com todos. Desafiador, não é? A última vez que eu falei aqui de desapontamento, uma irmã me procurou, pastor, preciso marcar um horário para falar, e ela foi compartilhando algumas coisas que já aconteceram no contexto de trabalho, que desapontaram ela, de pessoas que eram de confiança dela e desapontaram ela. Como é difícil viver em paz com todo no ambiente de trabalho. Para alguns no ambiente da casa.
no relacionamento com filhos, ou próprio relacionamento conjugal, esposo, esposa. Viver em paz com todos. Quando você mora num condomínio e o vizinho de cima ou de baixo é uma bênção com relação ao barulho, né? A gente morava em casa, não tinha tanta essa dificuldade. Agora, morando em apartamento, a gente vê isso, né? Tem uns abençoados que esquecem que tem morador embaixo, em cima, dos lados, né? Liga som, pula, né? Joga as coisas, como se tudo tranquilo. Por isso que grupo de condomínio é a maior paz, não é? É a maior tranquilidade. A gente vê essa paz todo dia. Seguir, esforce-se para viver a paz com todos. Procurem ter uma vida santa. Nós estamos vivendo um momento onde a sociedade, os valores dos dias de hoje estão totalmente deturpados. A gente compara algumas coisas da nossa realidade e olha para a palavra, parece que a gente está num outro mundo. Porque está tudo diferente. Está tudo virado de perna para o ar. Mas o que depender de mim, de você, a gente vai se esforçar e procurar ter uma vida santa. Porque se nós não vivermos em paz com todos, se nós não tivermos essa vida santa, nós não veremos ao Senhor. O texto está dizendo que se nós não seguirmos a paz com todos e nós não buscarmos a santificação, sem essas duas coisas, não veremos o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Como é possível vivermos no céu se na terra a gente só tem inimigo? Como que a gente vai viver com pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações? Se com as daqui, agora, a gente não consegue conviver? Como vai estar no céu pessoas que não são santas, que estão manchadas pelo pecado, pelas coisas que este mundo oferece, e que estão vivendo somente para curtir os seus prazeres e olhar para a vida e falar, é importante eu ser feliz, e isso é o que importa. Deus permite você fazer isso, mas ver o Senhor, estar no céu, é outra coisa. E ele continua, cuidem uns dos outros. Esse é um conselho para nós. Cuidem uns dos outros. Cuidem diligentemente uns dos outros. Atentem para isso. E por que esse cuidado uns pelos outros? Para que ninguém deixe de experimentar a graça de Deus. O que depender de mim, todos que estão ao meu redor vão experimentar a graça de Deus. Vão estar mais perto de Deus, vão se parecer mais com Cristo, porque eu vou fazer isso, eu vou cuidar, eu vou orar, eu vou estar junto, para que ninguém deixe de experimentar a graça de Deus. Imagine, eu falei isso para a equipe dos jovens casados agora, o privilégio que temos de usar a nossa vida para que outros casais conheçam a Cristo. E quando a gente serve em algum ministério, nós estamos fazendo isso, usando a nossa vida, o nosso dom, o nosso talento, o nosso recurso financeiro para que outras pessoas conheçam a Cristo. Isso é privilégio. Mas que triste se você for instrumento para que pessoas não experimentem a graça de Deus, e por conta de você, de atitudes, de palavras, pessoas deixaram de experimentar a graça de Deus. Então isso é muito sério. E ele continua, fiquem atentos, fiquem alertas, sejam diligentes, não sejam faltosos, fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura. Essa versão, ela coloca algo que as outras não têm, que a amargura é uma raiz venenosa dentro de nós. Fiquem atentos, para que nenhuma raiz venenosa de amargura cause perturbação, brote no coração de vocês, porque quando isso acontece, contamina muitos. A pessoa amargurada, ferida, ela fere. Você não vai ver ela elogiando, principalmente quem a feriu. E ela vai querer fazer com que outras pessoas concordem com aquilo que ela está vendo, com aquilo que ela está sentindo.
ela vai querer que outros apoiem ela. E por isso que fala aqui que então essa raiz venenosa de amargura contamina. Então, quando nós olhamos para a palavra está nos ensinando a viver em paz, a se esforçar a viver em paz com todos, a sermos diligentes, estarmos alertas com relação a isso. E se nós não buscamos paz com as outras pessoas, e esse viver em paz com todos significa que em alguns momentos nós vamos ter que perdoar. Que é outra coisa bem simples, não é? Pedir perdão. Reconhecer que erramos. Para restabelecer relacionamentos, reconhecer que mesmo talvez não errando, a gente tem que dar o passo de buscar reconciliação. A gente tem falado isso no Casados para Sempre. Essa questão do perdão, do esposo e da esposa não ficarem brigados, e mesmo que o erro foi do outro, eu vou atrás, eu quero resolver, eu quero reconciliação, porque eu quero estar junto, eu quero estar próximo, eu não quero deixar que o diabo tenha nenhuma oportunidade de causar qualquer coisa no meu lar. Portanto, para viver em paz com todos, eu vou precisar exercer paciência, eu vou precisar exercer o perdão, porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de ver brotar em mim a raiz venenosa de amargura. E quantas pessoas, infelizmente, hoje, vivem uma vida improdutiva, que não está sendo abençoada como poderia ser, porque estão amarguradas, presas com coisas do passado, com comportamentos, com o que foi falado, com atitudes lá de trás. Algumas até mais recentes. Talvez alguma traição, talvez uma forma que foi tratado, talvez aquela promoção que eu esperava e foi para o outro e não foi para mim. E a gente vai guardando essa mágoa, a gente vai guardando esse ressentimento, a gente vai guardando essa desilusão, e isso pode se transformar numa raiz venenosa de amargura. E a palavra nos ensina, faça isso de forma intencional. Esforcem-se para viver em paz com todos. A Bíblia não está falando assim, quando der, quando você tiver alguma oportunidade, esforcem-se. O que depender de você, nós, filhos de Deus, devemos ser promotores da paz. Então eu e você não somos aquele que vai colocar mais lenha no fogo, não. A gente tem que ser pacificador, promotores da paz. Seguir a paz com todos, ter uma vida santa. Não permita que o seu coração seja endurecido pela falta de perdão. Talvez você é mais um, que tantos eu já ouvi, mas o que eu sofri foi terrível demais, eu não consigo perdoar, pastor. E é por isso que os nossos olhos têm que estar em Deus, em Jesus. O que Jesus fez por nós na cruz, eu e você não merecia, e Ele fez mesmo assim. Morreu e derramou sangue por mim e por você, nos perdoou, sendo nós pecadores. E eu e você, olhando para Ele, somos capazes sim de perdoar qualquer que seja a ofensa. Lembre-se, você foi completamente perdoado por Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo hoje habita em você. Ele é o seu ajudador, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a você pedir perdão. A gente acabou de cantar aqui. É nele que nós somos fortes. Em Ti eu espero. Em Ti eu sou forte. Não vem de nós, querido. E muitas vezes nós não conseguimos porque estamos tentando sozinho. Não a ajuda dele. Não a capacitação dele. Então agradeça todos os dias a Deus pelo completo perdão que Ele te deu. Peça todos os dias, Senhor, não permita que o meu coração seja endurecido por causa de ofensas que eu já sofri, palavras que eu já ouvi, comportamentos que eu já recebi. Você precisa pedir, Senhor, me ajude a me manter longe da amargura, porque essa raiz venenosa da amargura vai tirar de você a alegria de viver, vai tirar de você a motivação, o entusiasmo. Peça para Deus ajudar você a perdoar e encher o seu coração, em vez de amargura, de mágoas, de ódio, da paz que excede todo entendimento.
E quando você ora dessa forma, você está orando a palavra, porque a Bíblia fala que a paz excede todo entendimento. Peça, Senhor, eu quero essa paz. Eu quero que o Senhor me envie essa paz no meu coração. Provérbios 18, 19. Para a gente poder viver essa questão de vencer a amargura, não se torne inacessível. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado separa você de quem está lá dentro. Numa outra versão, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Aquela pessoa ofendida, aquele irmão ofendido, é como uma cidade fortificada. É como um portão trancado. As discussões separam os amigos. Será que é por isso que a Bíblia fala para a gente seguir a paz com todos? Para que a gente não viva isso. Para que a gente não tenha que constantemente ter que reconquistar aquilo que é tão difícil. Mas o que depender de você, não se torne inacessível. Guardar o rancor endurece o coração. Guardar mágoas endurece o coração. Alimentar a ofensa nos torna pessoas inacessíveis. Não apenas no relacionamento com Deus, mas também com as outras pessoas. E se tem uma coisa que nós somos especialistas em fazer, é alimentar o pensamento em coisas que não deveriam ocupar a nossa mente. Se tem uma coisa que nós somos fracos na batalha espiritual, é a batalha da mente. Se tem uma coisa que o diabo consegue muitas vezes nos dominar, é com relação aos pensamentos. Porque nós não somos sábios em fazer uma higiene mental com aquilo que pensamos. Olha aí a semana que você teve. Quais foram os pensamentos que você alimentou? Quais deles de fato você deveria ter alimentado? Quais você alimentou que só trouxe para você preocupação, medo, angústia, ódio, e esse desejo não posso, não consigo perdoar, não vou perdoar, ela não merece, porque a gente vai alimentando coisas que não deveria alimentar, pensando em coisas que não deveriam pensar. E essa falta de perdão, essa ofensa, essa discussão cria muralhas. E se tem uma coisa que nós cristãos devemos fazer é pontes e não muros. Não podemos criar muralhas. O Senhor deseja fluir em nós, através de nós, como águas vivas. Mas Ele só vai fluir quando nós estivermos completamente rendidos, desarmados. Se a gente estiver armados com as nossas mágoas, com os nossos medos, com os nossos pensamentos, Ele não tem como agir, Ele não tem como operar. Portanto, liberte o seu coração dessa fortaleza, libere perdão, vença esse sentimento. Você precisa orar: Senhor, eu abro mão de todas as ofensas que ainda estão guardadas no meu coração. E talvez pareça que não, mas sentimentos que parecem ser tão pequenos, mas que, se alimentados, nos aprisionam, nos deixam presos. Então peça: Senhor, eu quero abrir mão de todas as ofensas que eu tenho alimentado, que eu tenho guardado. Eu não quero ser uma pessoa inacessível. Eu não quero ser uma pessoa que se isola porque não soube resolver as coisas. E se isola para ficar sozinho na sua dor, sozinho nas suas angústias, não pede ajuda. Diga: Senhor, eu abro a porta do meu coração para que o Senhor entre, para que o Senhor tire tudo aquilo que não pertence a Ti. A gente precisa fazer isso porque tem muita coisa que a gente guarda, que a gente não deveria guardar, que a gente deveria colocar para fora. Senhor, eu quero experimentar o Teu amor, restaura a Tua paz em mim. Como está o seu coração? Como que está a sua vida? Como que está a sua saúde emocional? É muito importante cuidar do físico, procurar o médico regularmente, fazer tudo o que ele pede.
Mas e a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, os sentimentos que você permite existir e são alimentados por você? Como está isso? Eles te controlam ou você que controla eles? Qualquer ofensa, qualquer olhar meio torto já te coloca para baixo? Ou você consegue administrar isso? Porque você busca essa força no Senhor. Você busca essa ajuda no Senhor. Não permita que essa raiz venenosa de amargura contamine você. Não permita que nada afaste você de Deus e das pessoas. O propósito de Deus para mim e para você é que nós estejamos juntos. Jesus deixou bem claro que nós seríamos conhecidos pelo amor, não é pela denominação. Lá no céu vai ter um pedaço da Assembleia, um pedaço da Batista, lá não vai ter isso. Essa separação existe aqui, porque aqui a gente não consegue viver junto. Aqui a gente tem essa briga de ego, de um é melhor do que o outro, um sabe mais do que o outro. Lá no céu não vai ter isso. Vai ser unidade plena, a comunhão verdadeira que já deveria existir aqui, mas que infelizmente a gente não consegue colocar em prática, porque somos muito egoístas e estamos muito longe daquilo que a palavra pede a nós. Mas o que depender de você, querido, viva essa unidade, viva essa paz com todos, inclusive com aqueles que você sabe que são seus inimigos. O nosso grande inimigo é o diabo, mas tem pessoas que se declararam já. Eu tinha um abençoado lá em Guariba que eu sabia, ele não deixou nenhuma dúvida, ele fez questão de mostrar, quando a gente voltou de Barrinha para Guariba, de falar: eu fui o único que fui contra o pastor vir aqui novamente pastorear. Se eu agisse como homem carnal, querendo vingança, querendo pagar na mesma moeda, eu não visitaria, não daria a mão para ele, eu não daria atenção, de forma alguma. Tratava-o como tratava todos os outros. Dava a mão, abraçava, e não era falsidade, era para amontoar brasas mesmo na cabeça dele. Teve uma circunstância em que ele, a família, passou por um momento difícil e ele não se abriu. Mas eu fiquei sabendo. Fui com uma cesta básica na casa dele. Irmãos, a gente quer abençoar vocês. Para quê deixar de viver em paz com todos? Só porque a pessoa falou, declarou, fez. Querido, isso daqui, passa muito rápido. O que depender de você, quando você partir deste mundo, deixe lembranças boas, não mágoas, não feridas, porque o glorioso dia é o dia que nós mais almejamos e mais esperamos. Aqui tem sido difícil viver, mas a minha esperança não está aqui nessa terra. Tem sido difícil colocar essa palavra em prática. Viver em paz com todos. Quando a pessoa me fecha no trânsito. Viver em paz com todos quando eu vejo algumas injustiças. Viver a paz com todos quando eu vejo que o nosso país tão rico poderia ter uma condição tão diferente. Viver a paz com todos quando as coisas não são do meu jeito, quando as coisas não estão no meu controle. Como é difícil. Mas algo me consola, me conforta, que o glorioso dia vai chegar, e que eu estarei no céu, e que lá eu não terei mais essa dificuldade da violência, dessas discussões tão bobas e tolas que existem. Então, queridos, os meus olhos e os seus olhos, para a gente vencer a amargura, o ódio e tudo isso, tem que estar nesse glorioso dia. E é isso que a gente vai cantar neste momento, que nós almejamos e esperamos esse glorioso dia. Vamos ficar de pé? E vamos fazer desse cântico